Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a sua presença. Você está entrando agora na nossa live, explicar a importância desse trabalho que nós vamos fazer daqui para frente. Vai ser uma série, né? E nós vamos prestigiar os bairros e também vamos prestigiar os distritos de Macaé. Nós estamos inaugurando esse trabalho de live pelo Lagomar. Então, começando pelo um dos bairros mais populosos de Macaé, onde nós vamos conversar hoje com algumas lideranças do Lagomar, o Jorge Bastos, o André Carvalho, a Simone Almeida, e nós vamos conversar sobre o bairro, como que é o bairro Lagomar, como que as pessoas se interagem socialmente, quais são as dificuldades do bairro e como a gente pode interagir para buscar melhoria para o bairro Lagomar. Na sequência, nós vamos falar também da Aroeira, do Miramar, do Centro, da Barra, Parque Aeroporto. Nós vamos fazer assim, um grande fechamento, né, com os bairros, e com isso nós vamos aprender mais sobre Macaé. Vamos aprender mais sobre os nossos bairros, sobre as suas necessidades, sobre os seus costumes, e dessa forma a gente vai ajudar a Macaé a ser mais forte, vai ajudar as pessoas a se entenderem melhor e todos, né, como diz o velho ditado, juntos somos mais fortes. Então, quando um bairro entender o outro, eu tenho certeza que Macaé será muito mais forte. Eu agradeço aqui a presença do João Batista, da Graciele, do Irã Cruz, do Luiz Felipe, do Guilherme Barreto, Fernando Silva, Océlio Ramos, Wesley. O Wesley, outro dia, eu estava vendo ele lá fritando algumas coisas. Wesley, quando você fritar uma coisa gostosa, você me chama. Não fica só mostrando lá no seu Instagram e no Facebook, não. A Rubiana Oliveira, a Bia Castro, Oswaldo Mendes, Paulo Rabelo, Océlio Ramos. Um forte abraço para vocês, para o Jones, para o Wesley, para a Rita Coelho. Essa audiência maravilhosa que demonstra seu interesse de conhecer cada vez mais a sua cidade, e nós vamos partir de conhecer a nossa cidade de forma detalhada. De bairro em bairro, de distrito em distrito, nós vamos caminhar, dialogar com as pessoas e construir, assim, um diagnóstico melhor da nossa cidade. Porque você vai participar, você vai enviar a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica, e nós vamos colocar na pauta do dia. A live de hoje é Lagomar, o seu bairro em destaque. Agradecendo mais uma vez a todos que estão entrando na live, né? E meu carinhoso boa noite, agradecer sobre o seu interesse de construir uma Macaé mais forte. E hoje nós estaremos debatendo o Lagomar, na presença de lideranças, moradores do Lagomar, o Jorge Bastos, o André Carvalho e a Simone Almeida. Posso chamar? Pede para as pessoas compartilharem. Ah, sim. Eu gostaria que vocês, à medida do possível, aí, compartilhar a nossa live. Se você gostou desse trabalho, se você quer participar desse trabalho, que vai conhecer melhor Macaé através dos bairros, você compartilha nesse momento, aí que você está no Facebook, pode compartilhar, assim seus seguidores vão ter a disponibilidade, vão ter a possibilidade de assistir conosco, de fazer parte desse bate-papo que vai ser muito bacana. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser bacana e vai ajudar muito a Macaé através de um diagnóstico autêntico, verdadeiro, na boca do povo. Eu quero agradecer aí o Sérgio Dias, o Glaucio, o Bruno Cordeiro e também o Alvinar, a Babi, Robson Mota, Pamela, Max Badauê. Max Badauê estava ligando aqui, mas Max, não dá para atender agora, né?
a sua chamada, porque a gente já está na live e eu vou gostar. E agradeço, né, sua participação aí, grande agente cultural, grande cantor aí de forró, é o Max Badawi, que é morador aí do Lagomar. Obrigado aí, Max, pela sua participação também. E eu chamo, né, agora a nossa amiga, a Simone Almeida, para entrar na nossa sala da live, e chamo também o André Carvalho. André, chega aí com a gente para poder conversar. O Jorge Bastos, eu não sei se já está... Já conseguiu, Jorge? Muito bom, Jorge. Estou aí. Obrigado aí pela participação de vocês. Eu sei que o Jorge Bastos e o André têm grande experiência no bairro, porque foram presidentes da Associação de Moradores. A Simone, ela tem um trabalho muito importante e ela conhece muitas pessoas, porque ela vai de casa em casa fazendo o seu trabalho e tem esse retorno das pessoas no seu dia a dia e pode nos ajudar nesse grande diagnóstico que a gente vai fazer dos bairros de Macaé. Eu vou começar pelo André, tá bom, André? André foi o primeiro que entrou na nossa sala, né, quando a gente estava fazendo os testes, e eu vou começar pelo André. Nós vamos inicialmente fazer uma saudação, né? André vai começar o debate. Nós vamos intercalar em torno de 5, 6 minutos cada orador, para que a gente tenha a possibilidade de interagir, inclusive, com o público, para responder as perguntas da nossa audiência. Fala aí, André, para as suas considerações iniciais. Boa noite, Maxwell. Boa noite aí, o amigo Jorge Bastos, a amiga Simone Almeida. Para mim, assim, é com muita honra, né, e satisfação que quando você nos convidou aí para fazer parte desse seu projeto, né, que é o Bairro em Destaque, a gente recebeu com muita alegria, né, por ter começado aqui pelo nosso grande bairro e amado bairro. Acho que a maioria me conhece, meu nome é André Carvalho, para quem conhece, sou assistente social de formação e de profissão. Fui dentro do bairro Lagomar, eu vivo já há 20 anos, com essa nossa realidade aqui. Fui presidente da Associação de Moradores aqui do bairro. Fui secretário na última gestão passada também aqui do bairro. E durante esse tempo todo, a gente teve sempre pautado em buscar respostas, né, para os problemas aqui dentro do bairro. Muitos a gente não conseguiu uma resposta prontamente, e outras a gente teve alguns avanços durante essa nossa gestão. Não somente como associação de moradores, mas nós também fazemos um trabalho de uma ONG, que temos um grupo de amigos, que é o Grupo Ser e Viver, que também trabalha na questão do desenvolvimento comunitário e social, não só aqui do bairro Lagomar também. Então, eu queria deixar esse recado aí, essa pequena apresentação nossa aí. Obrigado, André. Valeu. Então, agora vamos dar oportunidade para as mulheres do Lagomar e pedir a Simone Almeida para fazer suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Meu nome é Simone Almeida, sou moradora do Mar, sou mulher, sou mãe, avó, servidora municipal. Fiz um trabalho de 10 anos, um trabalho social como instrutora de inclusão digital. E moro no Lagomar há 14 anos, mais ou menos, mas eu nasci em Macaé, sou minhoca da terra. E eu vi trazer, né, o olhar da mulher, como é viver, como é a vida de uma mulher nesse bairro tão grandioso, né, tão populoso, tão cheio de especificidades. E a convite de Maxwell, né, eu vim trazer esse olhar diferenciado da mulher. Como servidora municipal, agente de endemia, né, visito muitas casas, converso com muitas pessoas,
identifico muitas necessidades, né? E gostaria de trocar, né, ideias e receber também, né, das pessoas as solicitações. Bom, no momento é Valeu, isso. Simone. E vamos prosseguir. Valeu, Simone, bacana aí sua apresentação. Agora eu quero falar com o Jorge Baixo. Parece que o Jorge Baixo está com um probleminha de áudio aí, Jorge. Você está me ouvindo? Não estou ouvindo nada. Jorge Baixo está me ouvindo? Jorge Baixo não está me ouvindo, está resolvendo lá um probleminha de áudio dele. Você pedir a técnica aqui para dar uma ligada para ele para falar. Enquanto isso, eu volto com o André Carvalho. André Carvalho que deu lá uma melhorada na internet dele, então sai na vantagem, né? É isso mesmo. Mas o que a gente está buscando nesse diagnóstico é conhecer melhor o bairro. E, André, eu gostaria que você comentasse, né, na sua experiência de presidente, né, como que você conseguiu avançar, né, e na sua visão, né, de assistente social, de ex-presidente da Associação de Moradores, e que está nesse convívio permanente da sua comunidade, seus vizinhos, da sua rua, o que o Lagomar, o que você reivindicaria para a melhoria da qualidade de vida do povo do Lagomar? E essa pergunta eu vou passar também para os outros participantes. Eles conseguem ouvir, né? Fala, André. Maxwell, assim, primeiramente eu gostaria de dizer o seguinte: as pessoas têm a associação de moradores, eu particularmente penso que é uma ferramenta muito importante, né, até porque a gente está no dia a dia, né, inserido dentro do nosso bairro, dos problemas que aqui nós conhecemos. O que acontece é que muitas das autoridades, né, as pessoas que competem a gerir o município, às vezes não nos dão o valor merecido, né? Eu senti muito isso, muito mesmo na pele, de às vezes marcar reuniões, tentar marcar algumas reuniões com algum secretário e nunca ter uma resposta. Mas, em compensação, teve outras pessoas que sempre também abriram as portas para nós e sempre nos ouviram e procurou sempre bater um diálogo bem harmonioso conosco. Acredito que um bairro, Maxwell, para que ele tenha o seu desenvolvimento pleno, né, eu até recebi uma mensagem antes de um amigo meu, Alexandre Sabino, e disse o seguinte, e concordo com ele, que nós podemos ter um Lagomar lindo, todo asfaltado, 100% de asfalto, 100% de água, 100% de esgoto tratado, mas se nós não tivermos educação, saúde, desenvolvimento social, humano, cultura, lazer e esporte, nós não teremos nada, né? Teremos um lindo Lagomar, mas porém faltando tudo isso para o desenvolvimento pessoal do ser humano. E eu vejo que o Lagomar tem essas deficiências ainda, tem essas carências ainda, né? Tem a carência da cultura, tem a carência do lazer, tem a carência do esporte, principalmente da saúde, que acho que depois, durante a live, a gente vai abordar isso, e também da educação e do desenvolvimento social, que pouco temos aqui no bairro. E o pouco que nós conseguimos, né, um tempo atrás, no ano de 2019, que foi uma luta nossa há muitos anos, a gente tenta implantar e implementar o CRAS aqui, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e a obra ficou parada durante anos e anos, porque nós entendemos que através do CRAS, né, é uma porta aberta para todo o trabalho da assistência, como CAD Único, Bolsa Família e outros atendimentos mais. Em 2019, lembro disso, Marcelo, nós tivemos quase todos os secretários e secretárias que tiveram na pasta, e a última que nós tivemos que foi com a Tatiana Pires, que prontamente nos atendeu, e na época nós propomos para ela para fazer já que o CRAS não existia, propomos para ela para fazer uma parceria para que a gente pudesse minimizar um pouco o sofrimento das pessoas que precisam fazer o seu cadastro no Bolsa Família. Ela prontamente aceitou a parceria, conversamos então com a direção da escola, na época a diretora Isabel, que prontamente aceitou. Fomos atrás, né, nós enquanto instituição, fomos atrás da única provedora de internet aqui no bairro, que eles precisavam de uma internet, e conseguimos uma internet gratuita para que pudesse fazer o atendimento do Bolsa Família na escola uma vez por semana. Mas como a internet que nos foi cedida na época, Max, era ineficiente para atender eles, não conseguiram manter o projeto por muito tempo. Aí houve também, na minha opinião,
uma ingerência, uma falta de alguma de força de vontade da parte da TI, da prefeitura, alguma coisa, para que pudesse dar continuidade ao trabalho. Então, do meu ponto de vista, é isso aí. Temos muitas outras coisas para falar, mas vamos dar oportunidade para a nossa amiga Simone, para o nosso amigo Jorge Basta. Tá bom, André, muito obrigado aí por sua atenção e controlar o tempo, né, para a gente compartilhar com os outros debatedores. E o Jorge Bastos está com problema ainda de internet, ele saiu para tentar reconectar, nós estamos tentando aqui dar um apoio para ele, um apoio remoto, e eu penso que a gente vai conseguir resgatar a participação do nosso amigo Jorge Bastos. Para falar com Simone, você que nessas suas andanças do seu trabalho, você já deve ter absorvido muitas demandas, né? Escutado muitas sugestões, e é para isso que nós estamos conversando aqui. Que você que representa assim, milhares de mulheres que moram no Lagomar, que você interage com elas no seu dia a dia, qual a maior reivindicação das mulheres no bairro Lagomar? Você pode contar para nós? Sim, Maxwell, um agente de endemia, ele visita, né, as casas, né, e conversa bastante com as mulheres, porque são as mulheres que nos atendem, a maioria, né, dos domicílios, né, e a gente percebe que nós temos uma grande dificuldade na saúde, né. Aqui no Lagomar nós não temos um médico ginecologista. A partir da 24, a gente não tem para poder fazer Natal. E essa é uma das reivindicações das mulheres, né? Outra reivindicação também, que a gente sofre bastante, é a questão da água, porque nós mulheres temos uma relação diferenciada com a água. Todos nós precisamos da água, mas a mulher, né, ela precisa de uma forma especial, porque precisa cuidar da casa, da higiene da casa, dos filhos, né? E é muito complicado, né? Eu visito casas que as águas são fervilhantes, né? Uma água de péssima qualidade, uma água ferrosa, né? E aí você olha para as crianças, você observa a criança com o abdômen distendido, pode ser um indicativo de verme, né? E isso baixa a imunidade da criança, a criança está sempre resfriadinha, nariz escorrendo, e isso causa transtorno, né, para a mulher, né? Porque quando uma criança cresce é muito complicado, né? Então, aqui no Lagomar, a gente nós mulheres, né, passamos por essa dificuldade, porque, imagina, como não ter um médico para cuidar da saúde feminina, né? E também dificuldade para marcar pediatras, né? Algumas mães conseguem, tendo que acordar às 5, 6 horas, 5 já está tarde, para poder marcar uma consulta para os seus filhos, né? E isso é muito complicado. Tudo isso eu estou falando num cenário, né, anterior à pandemia, né? Porque agora, na pandemia, realmente as coisas estão, né, com uma diferenciada, né? Eu citando essa situação, a pandemia, porque agora, no momento, a gente entende que tem dificuldade mesmo para determinadas especialidades, correto? E então, ficam muito complicadas, né? E eu não vou nem citar a situação, aliás, eu vou citar a dificuldade também de locomoção das mães, no momento que não encontra esses serviços, né? Aqui no bairro, a mãe tem que acordar cedo, pegar seu filho e tentar, né, a sorte com a CIT, que esse é um problema assim de anos, né? 14 anos no Lagomar, né? E sempre foi muito ruim, mas agora está pior ainda, né? Então, essas são as minhas ações especiais. Bom, Jorge Bastos, obrigado aí, Simone. Jorge Bastos, você está me ouvindo? Se você está me ouvindo, pode abrir seu microfone aí, por favor, Jorge.
Abre seu microfone aí, por favor. Está me ouvindo, Jorge? Estou ouvindo, sim. Alto Jorge, e claro. Então, tá ótimo. Que bom que você está participando conosco. A Simone e também o André já fizeram suas considerações iniciais. A gente já está conversando sobre as questões relacionadas ao bairro. Mas antes de passar a palavra para você, eu quero explicar mais uma vez às pessoas, tem várias pessoas que estão entrando agora na live, explicar que nós estamos inaugurando hoje um trabalho que vai colocar o seu bairro em destaque. E nós estamos começando pelo bairro mais populoso de Macaé. Então, Lagomar, seu bairro em destaque, mas também terá Aroeira, seu bairro em destaque, Barra, seu bairro em destaque. Nós vamos percorrer a cidade discutindo, fazendo um diagnóstico do município de bairro a bairro e uma cobrança que nós recebemos hoje. E também faremos dessa forma. Nós vamos percorrer também os distritos de Macaé para que eles participem desse debate, desse diagnóstico, trazendo para o fortalecimento de Macaé o conhecimento das demandas de cada bairro. E você que está nos acompanhando pode compartilhar com seus seguidores essa live para que a gente conheça mais os nossos bairros. É assim, juntos somos mais fortes. Então precisamos conhecer bairro a bairro de Macaé e vamos aproveitar, né, esse momento, né, de pandemia, que nós temos que reinventar, né, a forma de fazer política. E nós estamos utilizando a live com esse objetivo. Então agora eu falo com Jorge Bastos para fazer suas considerações iniciais em 5 minutos no máximo, Jorge. Contar sobre sua trajetória no bairro, sua passagem como presidente, e você passa para nós a sua visão do Lagomar. Boa noite, Maxwell Vaz. Parabenizar você aí por mais essa iniciativa e convidar aí essas pessoas, a Simone, o André Carvalho, me convidar para participar de um assunto tão importante, né? É o bairro em destaque. E o Lagomar, mais uma vez, você priorizou aí essa comunidade, esse bairro maravilhoso, que eu já estou aqui há 26 anos morando aqui. Eu escolhi o Lagomar depois de passar por tantos outros bairros de Macaé. Então, eu vim morar no Lagomar e tenho um Lagomar com muito carinho, muito respeito a todo o morador do Lagomar, né? E foi no Lagomar que eu aprendi a fazer política de verdade, né? Porque o Lagomar, quando eu cheguei aqui, o Lagomar, na época, ainda era aquela questão do bairro que ele não era considerado bairro, não era bairro ainda, ele era um local de preservação permanente, onde você só poderia construir 20% numa quadra de 5 mil metros. Mas aí começou todas aquelas questões que você é sabedor, porque você foi uma das pessoas que nos ajudou muito com a questão de tirar aquele processo que o pessoal do Parque Jurubatiba colocou dizendo que isso aqui era uma área de preservação ambiental. E nós conseguimos provar, junto ao Ministério Público Federal, que seria uma área de preservação permanente e poderia, sim, se construir alguma parte do bairro, e nós começamos a lutar para que isso, as pessoas tivessem a facilidade e tirar o embargo, né, que foi embargado o nosso bairro. Você sabe muito bem disso, viajamos juntamente com, naquela época, o presidente Anderson, para resolver essa questão. E no Lagomar, depois do Vendaval de 2005, eu participei aí da luta para conseguir ser presidente da Associação de Moradores. Fui muito bem-vindo, as pessoas confiaram nas minhas propostas, eu virei presidente do bairro Lagomar e dei a sorte, né? Tive o privilégio de dar o pontapé inicial nas obras do Lagomar a partir do dia 5 de maio de 2006. Foi quando nós entramos com maquinários aqui, onde é hoje ali o terminal Lagomar, iniciando
pela avenida hoje, na época chamava JFM, hoje ela é chamada de Avenida dos Bandeirantes. A gente iniciou a obra do Lagomar, e aí começamos a rede de rede fluvial, calçamento, veio a Avenida W5, as travessas, e aí o bairro foi se desenvolvendo até que a gente conseguiu um sobrevoo do prefeito da época, que trouxe um juiz federal, conseguindo aí liberar, transformar, no dia 8 de setembro de 2016, o bairro Lagomar virou bairro, considerado bairro, e acabou aquela história de área de preservação ambiental, e ele foi se evoluindo numa velocidade grande. Eu participei de mais de 50% da pavimentação como presidente do bairro, né, porque aí acabou o meu mandato, mas aí em 2007 eu já estava na federação também, presidente da FAMA, Federação das Associações de Moradores do município de Macaé, e acompanhei com o presidente, o Tilinho, na continuidade das travessas do bairro. Na minha gestão, muita coisa aconteceu. Eu dei início, por exemplo, foi eu que fiz o ofício para o governo do estado solicitando a vinda de uma UPA para Macaé, para o bairro Lagomar. Essa UPA teve uma história muito grande, e quando a UPA saiu para o Lagomar, essa UPA foi tirada do bairro, levada para a Barra, e nós fomos buscar recursos para ter novamente a UPA aqui. Nós conseguimos o contato com o governador do estado por intermédio de políticos, né? Que se a gente não tiver um político para chegar, a gente não consegue. Conseguimos que o governador do estado veio a Macaé na campanha de 2008 e prometeu que viria essa UPA para o Lagomar. E daí teve aquela história que essa UPA não tinha espaço para colocar no bairro, essa UPA foi voltada lá para o Visconde, e aí nós fomos buscar, descobrimos que o endereço foi errado, mas terminou a UPA vindo para o Lagomar, e foi um grande feito da época que eu era presidente. O Tilinho entrou me substituindo, nós trabalhamos juntos, eu pela federação, ele pelo bairro, e nós conseguimos trazer a UPA no Lagomar. E uma outra coisa muito importante foi a água, né? A água que foi a caminhada que nós fizemos, a passeata, um abaixo-assinado perante os comerciantes, todo, para vir a água para o Lagomar. Então, no dia 2 de agosto de 2012, olha só, o ofício da UPA foi em 2007. Em 2012, dia 2 de agosto de 2012, veio toda essa parte política, inaugurou a UPA e também abriram um canhão jogando água em frente à UPA, dizendo que a água estava definitivamente no Lagomar. Mas até hoje, nós estamos em 2020. Oi, pois não? Jorge. Oi. Fala, Oi. Bacana esse histórico, muito bacana mesmo, né? E aí você estava falando da questão da água. Então eu achei assim, se você permite, eu achei um bom momento para a gente esquentar a nossa live, né? Embora que a água é usada para esfriar, mas nesse contexto aí nós vamos debater a questão da água, né, como um bem, que a água é um bem que tem que ser universalizado. E eu sempre prego o seguinte, que a água é o principal alimento do ser humano e também o principal produto de higiene, porque sem água você não lava a mão, não lava a roupa, não toma banho. E essa questão da água no Lagomar é uma questão precária, né? E agora nós vamos falar, né? Não é porque dizer que está faltando água, todo mundo já sabe. Não. Nós vamos fazer uma crítica construtiva para que os políticos de plantão, né, os oportunistas, não venham mais uma vez, né,
com aqueles discursos enlatados, aquilo que o Jorge Bastos estava falando. Né? Montaram um palanque, botaram uma bombinha, botaram um tambor debaixo do palanque e uma bombinha elétrica para jogar água para cima. E o que a gente precisa no Lagomar é água na torneira. Então, Jorge Bastos, conclui essa parte da água que eu vou passar a palavra também para o André e para a Simone para falar a questão da água no Lagomar, a falta d'água, né? E a necessidade de termos água, né, suficiente para atender as pessoas como alimento e como principal produto de higiene. Positivo, Maxwell. Bem lembrado aí. E aí nós recebemos a água até ali, a W14, em frente à UPA, algumas casas ali, fomos caminhando nas casas para ver, pingando água nas torneiras, a maior felicidade. Depois, UPA inaugurada, a água sumiu do bairro, né? E até hoje nós estamos com essa pendência. Para minha surpresa, na campanha do nosso atual prefeito, no primeiro mandato, ele simplesmente disse que em um ano ele resolveria a água do município de Macaé. E um secretário de obras dele também fez um vídeo dentro do Lagomar falando que o bairro Lagomar, em um ano, estaria toda a obra de abastecimento de água do bairro concluída. Nós estamos 8 anos, vai completar 8 anos aguardando essa obra do Lagomar. Eles distribuíram uma rede em algumas ruas do bairro, deixaram os pontos tudo aberto, e de vez em quando eles abrem um pouquinho de água ali na metade da 20, na Avenida dos Bandeirantes, na W5, mas a água é de 3 em 3 dias, um pouco de água para cada um. As pessoas que moram na 30, na 28, na 26, um absurdo se você tiver aqui presenciar as pessoas carregando em galões água para levar para sua casa para cozinhar, para beber, porque as outras necessidades o pessoal fazem com a água do lençol freático, que já é uma água super contaminada, né? E é o que acontece hoje com o bairro Lagomar. Simplesmente esquecido por um governo, né, que prometeu mundos e fundos, tirou muitos votos daqui de dentro com a promessa de nos dar a água, mas tem 8 anos aguardando. Olha, Maxwell, eu fui a pessoa que encabecei uma passeata dentro do bairro. Eu estava aqui hoje nas minhas coisas olhando, eu tenho cópias de assinatura. Teve a Sueli Cardoso, que nos ajudou muito de coletar, muitos outros amigos, o André Carvalho, né? A Simone, na época, eu não sei se ela fez essa caminhada com a gente, mas veio muitos presidentes de bairro de outros bairros. Marcelo da Imbitiba, o Celso da Aroeira, o Val do Aeroporto. A porção de presidente veio nos ajudar nessa caminhada dentro do bairro. E tem 8 anos... Ô, Jorge. Marcelo, não estou te ouvindo. Não, tá me ouvindo, Jorge? Oi, Marcelo. Vamos compartilhar. O Jorge não está me ouvindo. Está me ouvindo, oi. Jorge? Oi? Não estou te ouvindo, Maxwell. Não, eu estou te ouvindo bem aqui. Mas agora, vê se você entende aqui. Agora, não quero ouvir as declarações do André Carvalho sobre a questão da água. Oi, e nós vamos fazer nós temos que fazer um rodízio sobre a questão da água e eu quero falar agora com o André Carvalho. Endossando as palavras do... Tá me ouvindo, Marcelo? Estou te ouvindo, sim. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, endossando as palavras do amigo Jorge Bastos. Então, vamos lá. A respeito da água, eu particularmente moro em uma área, moro na Avenida Porto Seguro, hoje, na antiga W30, que para mim vai ser eternamente W30, que nós sofremos muito e muito mais por ser praticamente o final do bairro. Nós, assim, na porta da minha casa a água caiu, acho que uma única vez só e nunca mais caiu. E então, na minha gestão também, quando nós éramos ainda presidente, quando eu era secretário da gestão da Sueli, da Sussu, nós tivemos uma reunião na SEDAI, e por sinal eu tive o desprazer, que para mim não foi um pouco prazeroso, em conhecer o diretor-geral da época da SEDAI.
Acho que a pessoa no cargo de gestor de uma empresa, eu acho que tem que receber as pessoas com educação, né, com respeito, e nos passar, e não foi o que eu presenciei em uma reunião que nós tivemos lá. Tivemos essa reunião, e na época, Maxwell, o que foi informado, eu acho que era mais história para boi dormir mesmo, alguma coisa aí, desses problemas mesmo que nós sabemos da questão da água aqui, né, que ela já estava, né, eu acho que isso você sabe também, como vereador, que ela já estava aberta, né, já pronta para fazer a comercialização, não me foge a memória, se eu não me engano, até a W14, né, algo assim, que esse trecho todo já podia fazer a comercialização da água. Mas nós sabemos que a comercialização da água será feita, acho que, se eu não me engano, ligada à questão da parte do esgoto. É uma empresa, né, que vai fazer o esgoto e a mesma que vai fazer a cobrança. E acredito que por esses motivos, né, agora uma coisa que muito me chama a atenção, né, o porquê de chegar essa água até uma determinada porcentagem do bairro, que aí corresponde, acredito, em torno de 20% do bairro, e o restante não. Né, as explicações que nos foram dadas técnicas lá na época, segundo eles, explicação técnica, era devido muitos moradores estarem fazendo as suas próprias ligações de forma clandestina, algo assim, e com isso fazia o enfraquecimento que a água pudesse ser chegada nas outras ruas posteriores. Então, eu acredito que tem que ter muito investimento nessa questão da água. Eu espero, né, e desejo que o próximo gestor municipal, os próximos vereadores que vierem aí a compor a Câmara, né, que empenhem cada vez mais, né, e que parem com essas falsas promessas. Eu também estava, juntamente com o amigo Jorge, na posse do atual gestor, na primeira posse, onde que ele disse que colocaria água, no Jorge Bastos falou da cidade, ele falou no Lagomar também, em questão de um ano. E nós estamos esperando essa água. Eu continuo carregando água para minha residência nos galões ainda e trazendo assim. Então, isso eu queria deixar a respeito dessa água. Nós fizemos também uma outra coisa, Maxwell, eu queria não só quando você falou o tema da água, quando eu propus ao nosso amigo Jorge, a amiga Simone e a você, que nós até falássemos sobre essa questão dos bairros, é que estão esquecendo muito da história, né, de pessoas que fazem pelo seu bairro, pelo desenvolvimento do seu bairro. Podemos, e muitas das vezes, Maxwell, não fazer muito, né, porque não temos cargos eletivos, não somos remunerados para isso, e nem deveríamos ser, né, fazemos de um trabalho voluntário, mas uma coisa que eu clamo muito também nesses anos meus de militância, de ativismo, né, em questão de desenvolvimento comunitário, é a presença em massa dos moradores, Maxwell. Eu lembro que eu concorria na última eleição à Associação de Moradores no cargo de vice, com meu amigo Alain Miranda, que manda um abraço, um grande jovem aí, e tivemos uma participação de não chegou nem a 2.000 eleitores. Então, assim, eu acho que a participação popular tem que ser mais assídua. O Jorge Bastos comentou também na questão do manifesto que nós fizemos, na questão da cidade, da SEDAI, na questão do porto, e outras questões, que é onde a gente precisa da participação popular. E a gente encontrava uma grande dificuldade de agregar e de levar essas pessoas para que, juntamente conosco, né, nossa voz se estendesse mais em todos os cantos da cidade. Então, assim, eu peço também que o próximo gestor que vier a ser em Macaé, que dê esse olhar também, que nós estamos aqui na base, nós estamos no fundamento da construção do nosso bairro, os representantes, que o próximo que tenha esse respeito aos líderes comunitários, aos presidentes da Associação de Moradores. Queria deixar aqui para o amigo Maxwell. Muito bem, André, temos que cobrar mesmo, porque não aconteceu, é que nós não vamos ficar parados, né? A gente tem que cobrar sim, o governador tem que cobrar o prefeito, e uma solução tem que ser dada. Chega de promessa, né? Eu agora quero ouvir a opinião das mulheres, né? Simone, conta para nós aí sobre a questão da água, como que isso impacta a sua vida, a vida das mulheres, e que isso é uma das principais reivindicações do bairro, e eu estou notando aqui que as pessoas estão se manifestando muito, né, favorável a essa pauta, né, que a gente está colocando. Fala, Simone. Então, Maxwell, a água, como bem foi dito, né, é um bem universal, né? É alimento, é importantíssimo para a higiene, né? E a falta d'água
ocasiona doença. Eu, como agente de endemia, observo que a falta da água impacta diretamente o meu trabalho, porque quando as pessoas não têm previsão de abastecimento, elas estocam a água, né, e de forma inadequada. Desta forma, elas contribuem, né, para as viroses, né, transmitidas pelos vírus, as endemias, né, que também assolam a cidade, né. Bem antes do Covid, nós já tivemos o surto, né, de chikungunya. Eu mesmo fui vítima disso, né. Acredito que peguei no ofício do trabalho. Então, a falta, ela impacta frente ao morador desse bairro, né? Nós mulheres, nós temos muita dificuldade para ter uma água de boa qualidade, como já foi dito também, os poços artesianos estão contaminados, né? Eu já tive acesso a algumas análises e eles são contaminados, sim. Nós temos dificuldade de manter a roupa limpa, a roupa branca, asseada, né? Isso é uma realidade, talvez que passe despercebido, né? Mas as mulheres que estão me ouvindo entendem do que eu estou falando, né? A gente manter o uniforme dos nossos filhos branquinhos, o meu próprio uniforme, tudo isso é bastante complicado no dia a dia da mulher, né? E eu falo da mulher, Maxwell, não dizendo que o serviço, né, esse serviço doméstico seja exclusividade de nós mulheres, né? Mas eu digo que nós estamos à frente desse serviço aí, né? Culturalmente, né? Eu sei que tem homens aí que também estou falando, mas eu falo da mulher porque nós, né, já temos isso na cultura, passado de geração para geração, né? E nesse momento de pandemia, a água é de suma importância. Como fazer as determinações sanitárias, como lavar a mão, né? Sempre lavar a mão, se você não tem água de boa qualidade. Então, essa é a maior, a água é saúde. Está vinculado. R$1 que você investe em saneamento básico, você economiza R$10 lá no final, no atendimento básico de saúde, né? Porque são várias doenças ligadas à questão da água de má potabilidade, né? E essa questão que o André falou é muito importante, que a gente tem que cobrar, sim, que o próximo gestor tenha um olhar diferenciado para o Lagomar. Apesar que a falta d'água é um problema de Macaé, não é exclusivo do Lagomar. A falta d'água é uma questão da cidade, né? Mas que esse feedback, construa uma solução e de certa urgência, porque nós estamos sofrendo muito com essa situação, né, de má qualidade ou da falta de, né? O André falou perfeitamente, né? Nós temos que cobrar sim, né? Temos que cobrar do próximo, porque com ele a gente não andou muito bom, Simone. Muito bom, Simone. Nós temos que cobrar mesmo. Saneamento. É essa colocação. Alô, Simone. Tá tendo um delay aqui no sistema, mas tudo bem. Sim, todos entendem isso, que tem uma questãozinha de um tempinho de internet, mas agradeço aí sua participação, muito bacana. E a Simone estava falando aí que os homens também. Simone, de manhã, quem lava a louça da pia sou eu, tá? Todo dia de manhã, estou lá limpando a louça, lavando, e tem que ser no capricho. Ótimo. Eu quero aproveitar essa pausa para dar algum alô aqui, o Dino Pontes, o Marcos Queiroz, o Jobemar, mais quem aqui? Rafael Franco, Alain Miranda, estão conosco, o Edmilson, o Cláudio Neder,
Maria de Fátima dos Santos, tem eletricista, eletricista, como que é esse nome? Então, eu quero atender aqui uma questão que o Gerard colocou, se já mudou a diretoria do Parque Jurubatiba. A diretoria é do ICMBio, fica em Brasília, né? O Parque Jurubatiba, ele tem um chefe do parque. E o que aconteceu há algum tempo, lá por ordem da diretoria do ICMBio, é a exoneração dos chefes de parque. Não foi só do Jurubatiba, não. Foram vários parques aqui do estado do Rio de Janeiro, que são unidades de conservação, que tiveram seus chefes exonerados, e até o momento o ICMBio não definiu qual a estrutura que ele vai remontar. Isso já tem alguns meses, né, que aconteceu, e o ICMBio ainda não resolveu. Né? Me parece que vão juntar várias unidades de conservação, vai botar um chefe para 3, 4 unidades, eles estão otimizando os recursos e ainda, por bem, não sei dar a melhor informação, Guerra. Mas aí vamos continuar. E a próxima pauta, que é do interesse aqui do pessoal, e nós vamos juntar duas pautas por conta do tempo. Vocês sabem que a nossa live é uma live de 1 hora e nós já estamos com... nós estamos aqui com um horário de 46 minutos. Quer dizer, a gente foi falando e a coisa foi avançando. Tem o Cleiton então, várias pessoas estão mandando perguntas aqui e a gente vai ter que dar uma olhadinha nessas perguntas posteriormente. Mas uma grande pauta aqui é sobre, e nós vamos juntar para poder otimizar o tempo, é transporte coletivo e trânsito. Nós vamos juntar as duas coisas e eu vou pedir para vocês serem assim bastante objetivos e que possam usar em torno de 3 minutos no comentário cada um para a gente atender um grande público que está fazendo esse comentário chegar através aqui da rede de internet na nossa live. Então, a próxima pauta é transporte coletivo e trânsito no Lagomar. E para iniciar, eu convido o Jorge Bastos. Essa é uma pauta muito importante, Maxwell. Queria comentar sobre a contramão, né, que o nosso prefeito ele fez no Lagomar. Simplesmente sem consultar, sem fazer uma pesquisa, principalmente com os comerciantes da antiga W5, e que hoje é a Sérgio Vieira de Mello, né? E ele simplesmente alterou a entrada do bairro. E colocou como saída. Hoje o Lagomar ele tem 2 entradas, 2 saídas e uma entrada só. Ele colocou uma entrada pela Avenida dos Bandeirantes e botou a avenida principal do bairro, que é o centro do bairro, ele colocou como uma saída, né? Transformou em mão única, tudo bem, mas ele deveria manter o sentido de entrada do bairro pela Avenida Sérgio Vieira de Mello. Com isso, criou um transtorno muito grande para os comerciantes. Muitas pessoas que vinham de fora para comprar, né, movimentar o mercado, né, o comércio do nosso bairro, isso terminou que as pessoas desistiram, porque para ter acesso à W5, ele teria que entrar na Avenida dos Bandeirantes e até a 30, retornando, dependendo do comércio que ele tinha que atender. E com isso, também, a gente está com um grande problema no transporte, no coletivo, né? Simplesmente, o terminal de ônibus não funciona mais onde ele foi construído, na realidade, nunca funcionou. Ele colocaram os ônibus como terminal na Avenida W1. No tempo, as pessoas têm que sair. Por exemplo, quem mora hoje na orla do Lagomar, tem que fazer uma caminhada de lá até a W1 para conseguir um transporte. Ou parar na metade do caminho e aguardar
quando a CIT disponibiliza um coletivo para essas pessoas, tá? No sábado, principalmente, acho que a CIT, a prefeitura, não entendeu que o morador do Lagomar sai para trabalhar no sábado, precisa do transporte. E a CIT retira 70% da frota que atenderia o Lagomar, deixando as pessoas sem transporte. Muito trabalhador, para chegar no seu local de trabalho e cumprir horário, tem que depender do motoboy, que hoje tem um valor aí entre 15 e 20 reais para levar até o centro da cidade, para levar até Ibitiba, para levar até o Parque de Tubos. E isso é um absurdo, Maxwell. A gente precisa agir o mais rápido por isso. O trabalhador do Lagomar contribui com o crescimento deste município, paga os seus impostos, precisa de um coletivo de qualidade e que o horário seja cumprido. Tá? Então, muito bem, Jorge Bastos. Muito bem, Jorge Bastos. Obrigado. Você foi no problema, né, de forma muito pontual. E parabéns pelas suas observações. É isso mesmo, é um absurdo o trabalhador macaense que mora no Lagomar não ter o transporte coletivo e não ter água. São duas coisas básicas. E agora eu quero ouvir a opinião do nosso amigo André Carvalho sobre o mesmo tema, André Carvalho, sobre transporte coletivo e trânsito. Maxwell, assim, inevitável que nós precisávamos de uma mudança no trânsito aqui do nosso bairro, né? Porque realmente, da forma que estava, não dava para permanecer por muito tempo. Só que concordo com o nosso amigo Jorge Bastos, fizeram um projeto, acho que sem levantar, né, que são nós, a população, né, que continuamos usando todo dia. Eu, particularmente, sou favorável, sim, à mão única e à ciclovia, mas em um sentido contrário, né, seria o sentido que não chegasse no bairro, sentido contrário, que beneficiasse mais até o comércio, essa questão toda. E tanto que foi mal feito esse projeto, no meu ver, e colocaram uma ciclovia, colocaram encostamento de um lado só da pista, mas em nenhum momento, acho que só no início, teve uma vaga fiscalização da mobilidade urbana. Depois, acho que nunca mais teve. O que nós vemos é um pouco de falta de respeito, às vezes, das pessoas andando na contramão, na ciclovia, que isso pode ocasionar um certo acidentes, como também a empresa de ônibus que existe, que havia no projeto, que parece que nos pontos seriam feitos baias para parar, e hoje em dia os ônibus continuam parando no meio da rua. Então, assim, para mim foi totalmente inviável dessa forma que está. Eu acho que tem que melhorar muito, muito, muito mesmo. Alguma coisa foi feita, apesar de não ter levado em consideração as opiniões dos moradores e de quem representava na época. Então tem que melhorar e fazer um projeto que atenda a maioria, se assim for. A questão do transporte coletivo, ficamos a desejar, acho que desde a época que eu cheguei no Lagomar. Né? Não vou comparar se há 20 anos atrás e com a nossa realidade de hoje em dia. Para mim, não muito mudou. Não, muita coisa mudou, não. Vejo esse grande sofrimento de pessoas que moram até hoje próximo da entrada da Lagoa do Jerubatiba, que tem que vir para a Avenida da W5 para conseguir pegar seu ônibus. E agora, levando em consideração ainda a questão da pandemia, ainda que dificultou mais ainda, né? Que as pessoas têm que ir no número sentados, então as pessoas ou vão para o ponto final, que eu não sei se posso chamar aquilo de ponto final, né? Que não tem uma cobertura, não tem nada, e as pessoas têm que ficar ali para conseguir para conseguir ir sentado para o seu trabalho. Concordo também com o amigo Jorge Bastos, a questão do terminal, não vejo funcionalidade nenhuma, acho que na época que foi construído, poderia até ter, hoje eu não vejo essa funcionalidade, e acho que deveria ser construído um terminal onde os ônibus realmente ficassem aguardando os seus passageiros. Sou favorável ao transporte alternativo, à liberação de outras concorrências também, de empresas dentro do nosso município, e torço muito, para que o próximo gestor que venha ganhar, que tenha esse olhar, que concorrência é a mesma coisa. Nós estávamos falando da questão da nossa internet, a gente não tem alternativa. Então, eu acho que tem que criar algumas outras alternativas de transporte para o nosso município, e principalmente aqui para o nosso bairro. Tá certo, André. Obrigado aí por suas opiniões, muito importante. É isso mesmo. A gente precisa de ter uma alternativa, não de internet, agora ter uma alternativa também no transporte
público coletivo muito bem colocado, e a gente espera, né, que esse reinado da City se encerre esse ano. E eu passo a palavra para Simone, para fazer suas considerações. Simone, na sua visão, na visão da mulher, o transporte coletivo e o trânsito no bairro Lagomar. Então, vamos começar pela questão da alteração do trânsito, né? Teve uma reunião na W12 com a W, onde funcionava o centro administrativo do Lagomar, capítulo. Nessa reunião, eles decidiram mudar, fazer essa mudança, só subindo pela W5. A minha opinião é que isso prejudicou o comércio, prejudicou os moradores da Orla, trazendo números, a distância da Quissamã para a Orla pela W12 são 960 metros. Imagine isso num dia de sol, uma gestante, uma mãe carregando sacolas, uma mãe carregando um filho, um dia de sol quente ou de chuva. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, você andar 960 metros para poder pegar tentar, né, pegar uma condução, né? Então, a minha opinião é que não foi boa para o bairro, né, essa mudança no sentido, né, do trânsito do Lagomar. Tem ocorrido alguns acidentes, né? Inclusive eu já me acidentei nessa rua. Então, na minha opinião, não foi bom. E não teve, o morador não foi escutado, né? Eles vieram, uma equipe da mobilidade urbana, e decidiram assim. Depois da decisão, eles entraram no centro, foram embora e deixou a gente com esse problema aí, né? Sobre o transporte coletivo, a City sempre foi ruim, né? Agora, na pandemia, ela está péssima. Apelido exatamente de City, sistema infernal de transporte, né? É muito ruim, é precário, não tem horário, e é uma coisa... E além da questão da gente ter que usar o motoboy, e agora, né, a questão do Uber também a gente tem que usar também, se você quiser manter minimamente os seus horários, porque a City já não funcionava. Na pandemia, então, está impraticável. Então, penso que uma das medidas também prioritárias seria a questão da mudança, da alteração, fazer uma assembleia, uma ativa com os moradores, que são nós que sentimos o impacto dessas decisões, e ver a melhor forma, a melhor forma do trânsito, e acabar com o reinado da City, né? Essa seria uma das reivindicações para o próximo gestor. Tá bom, Simone. Obrigado aí, Simone, pelas suas considerações. E vamos trabalhar, né? Juntos nós somos fortes. E juntos, com toda essa nossa audiência, nós vamos ficar mais forte ainda, porque é uma audiência de qualidade. E eu vou fazer o seguinte agora, para estamos chegando ao fim. Para dizer a verdade, a gente já está com 60 minutos, nós vamos estender um pouquinho só a nossa live de hoje. E eu vou colocar duas perguntas, né, que estão aqui na espera, e mais um comentário para a gente fazer as considerações finais, 3 minutinhos para cada um, para fazer as considerações finais. As duas perguntas são as seguintes. A Bia Farolf diz o seguinte: na W16, em frente ao colégio, não tem água. Será que no colégio também não tem água? Se na casa, em frente ao colégio, não tem água, eu estou achando que no colégio também não tem água. Isso aí é um absurdo, assim, que é inaceitável uma escola ter problemas de falta d'água. A Rubiana Oliveira, ela diz o seguinte: temos uma escola na W18, onde todo ano eleitoral entra na plataforma de promessa, e cada pré-candidato faz a sua promessa,
faz o seu projeto arquitetônico e a coisa não acontece, né? Venha ser real no dia a dia do seu bairro. Então, essa questão, Rubiana, da W18 deu já uma encrenca muito doida, porque um deputado que ex-vereador de Maricá, esteve no bairro Lagomar, acompanhado de um pré-candidato a prefeito, e foi de uma infelicidade muito grande. Ele, com o propósito de ir na escola, né, lá na W18, ele acabou ofendendo as pessoas de Macaé, especialmente ofendendo os moradores do bairro do Lagomar. Então, isso é, gente, inadmissível isso. A Câmara votou uma moção de repúdio. Eu entrei com um pedido para que ele se retratasse dessas questões, e aí a gente está lidando, né, com essas mazelas políticas e sociais, muito bem lembrado aí pela Rubiana. Então, para a gente concluir, eu convido o Jorge Bastos para concluir, Jorge Bastos. 3 minutinhos para falar sobre as perguntas e para falar sobre esse episódio do deputado Paul Bell, deputado estadual. Olha só, eu acompanhei aí pelas redes sociais a visita do Felipe Povel. Admiro sempre o trabalho dele, um deputado atuante, está fazendo um trabalho em todo o estado do Rio de Janeiro, mas em relação à visita com o pré-candidato a prefeito em Macaé, ele foi de uma infelicidade muito grande, né? Esse trabalho da escola da W18, a gente vem fazendo um trabalho de cobrança. Eu acho que vocês, na rede social, acompanhou um vídeo que eu fiz e coloquei esse vídeo à disposição justamente com todo o que aconteceu desde 2013 até o momento onde ele parou novamente em dezembro de 2018. Né? Veio depois da eleição de 18, aí veio uma empresa para fazer uma limpeza, ia retomar as obras e terminou parando novamente, e a gente continua parado com essa cobrança. Mas, infelizmente, né, eu não gostaria nem de repetir o que esse deputado falou dos moradores do Lagomar. É um absurdo, né? Ele fez uma consideração de 10% dos moradores de Lagomar fazer uso dessa prática aí de criminal, e a verdade é que tem muita gente boa, de família, trabalhador, respeitado. Eu acho que isso foi, assim, uma ofensa muito grande para todos nós. Eu não sei se eu posso fazer aqui, mas é uma coisa que o Lagomar precisa, né? E que é um dos projetos que a gente precisa que o próximo governo veja com carinho aqui para essa população, é trazer uma unidade do NUANC aqui para dentro, que é o núcleo de atendimento à mulher, porque hoje as mulheres do Lagomar saem daqui para se consultar nessa parte na Aroeira. E isso aí, eu acho que a minha amiga Simone, ela tem mais o que falar sobre isso, nessa necessidade desse NUANC como mulher, né? E que hoje, se a gente for comparar a população feminina do nosso bairro, a gente tem uma faixa de quase 50%, elas por elas, entre homens e mulheres no nosso bairro. Então, se você puder deixar, eu cedo aí minha parte para Simone fazer um comentário sobre essa necessidade do NUANC aqui dentro do nosso bairro. Valeu, Jorge Bastos. Eu quero registrar a presença aqui na nossa sala do Wilson. Está dizendo isso mesmo. Nós precisamos de um gestor, né, que tenha carinho com o bairro, carinho com as pessoas, né? Eu acho que isso é mais importante. O Cleiton Bastos, ele fala também, cadê as escrituras, né, dos imóveis do Lagomar? Então, é aquele trabalho, Cleiton, da regularização fundiária. Nós votamos na Câmara que tornou-se o bairro uma zona de interesse social, tem que fazer exatamente a regularização fundiária para poder valorizar o terreno, valorizar a casa de vocês. E aí tem várias perguntas, tem do João Batista, tem da Júlia, mas eu gostaria de dizer o seguinte, para vocês que estão com pergunta, que infelizmente não vai ter tempo de ter a resposta aqui na live. Eu vou pedir
ao André, ao Jorge Bastos e à Simone, e depois entre no Facebook, vai lá nas perguntas e comentem as perguntas. E eu também vou olhar de uma em uma, e aí a gente vai ver o negócio da água, né? Estão reclamando aqui da água, W26, W28, W24 e 22, não tem encanação de água. Então, quer dizer, para de enganação e bota encanação. É aqui o Zé Carlos está colocando aqui. Bom, Zé Carlos, isso mesmo. Vamos continuar forçando a barra. E como o Jorge Bastos passou a palavra para a nossa amiga Simone Almeida, eu já vou fazer esse direcionamento com Simone e, na sequência, o André vai falar e aí a gente vai concluindo a nossa live. 3 minutinhos para você, Simone, para você fazer os seus comentários e comentar também a questão que o Jorge Bastos falou sobre o NUANC. Ok, obrigada, Jorge. Realmente é necessário no NUANC aqui no Lagomar, como eu antes falei, né, do atendimento especializado para a demanda, né, da mulher, né? Hoje o NUANC atende no Alba Corral, tá? Não mais na Aroeira. E sobre o deputado, eu só tenho uma palavra: deselegante. A pessoa foi de uma deselegância, porque não se visita a casa de ninguém e ofende quem o acolheu. Só tem isso a falar. Sobre as escolas, elas recebem água de caminhão-pipa, algumas escolas, né? E eu tenho que agradecer, né? Agradecer a oportunidade, né? De estar aqui nessa live, inclusive a primeira live que eu faço, né? E o nosso bairro precisa, sim, precisa de políticas públicas voltadas para a mulher. Como bem disse o Jorge, nós estamos 50%, né, na população. Eu acredito que mais, hein, Jorge? Vamos contar isso direitinho aí, que eu vejo bastante mulher aí no nosso querido Lagomar. Nós precisamos de política para nós, mulheres, porque cuidar de nós é cuidar de todos, né? E precisamos da água, de transporte, que precisamos de um olhar carinhoso com o bairro Lagomar. E eu vou fazer aqui uma citação, né? As falhas dos homens eternizam bronze. As suas virtudes escrevemos na água. É de Shakespeare. É muito importante isso. A água é um bem, né? Um bem universal. Então, eu termino aqui a minha participação, agradecendo a Maxwell a oportunidade, agradecendo aos meus vizinhos, né, e assistência também, que são de Macaé. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Simone. Eu agora convido para as considerações finais também o nosso amigo André Carvalho. Maxwell, eu prometi para mim mesmo que eu não falaria mais, não sobre a escola da W18, mas sobre a pessoa que teve na escola, né? Mas como você comentou aí, eu, André, em nenhum momento eu fui contra a forma, ele sendo deputado, de fazer a fiscalização dele. Acho que perfeito. Mas a forma deselegante a qual ele nos tratou, eu acho que deixou a desejar. E a respeito disso também, quando eu disse um pouco atrás, a respeito da história das pessoas que aqui já passaram, tanto na associação, outros líderes que nós temos aqui no bairro também, eu acho que grande parte de todos esses que eu conheço, não vou enumerar aqui, que são muitas pessoas boas que lutam aí voluntariamente para o nosso bairro Lagomar e para a nossa cidade de Macaé. Quase todas já estiveram, de alguma forma, reivindicando, solicitando, que é o papel de um líder, que é o papel de um presidente de uma associação. Nós não temos outra força a não ser reivindicar e solicitar. Eu, inclusive, acompanhado até do atual pré-candidato a prefeito que trouxe esse deputado, eu também estive com ele, com outro deputado na mesma escola, né? O deputado Bruno Delari. E eu acho que é o papel, vou fazer mais o quê? Colocar o dedo na cara, eu não consigo agir dessa forma e nem eu faria. Então, assim, dentro das limitações que compete ao representante de uma associação de moradores, de líder comunitário, acho que nós fizemos todos, de uma forma, fizemos o nosso trabalho. Isso é a questão da escola.
Eu espero muito, muito, não como morador do Lagomar, mas de Macaé, uma terra que me abraçou e me acolheu tão bem, nesses 20 anos que aqui eu estou. Espero que o próximo gestor tenha um olhar mais humano, um olhar para as pessoas, que é o bem maior, o patrimônio maior que nós temos. Né? Que principalmente aqui no Lagomar, que tenha um olhar mais para a saúde, para a educação, para o lazer, para o esporte, para a cultura. Queria agradecer mais uma vez o convite do amigo Maxwell e queria aí também parabenizar. Foi bem, viu, Simone, vizinha? Apesar que nós moramos do exposto, né? Ela mora no início, eu moro no final. Mas somos vizinhos e o amigo Jorge Bastos, que mora no centro do bairro aí. Parabéns aí por dedicar aí o tempo aí, Maxwell, para ouvir nossos relatos e nossa história. E peço desculpa aí aos amigos, que às vezes não deu para a gente responder todas as perguntas, mas eu irei lá, se tiver meu alcance, irei responder. Da última live, Maxwell, que fizemos, me chamaram a atenção que eu não mandei um tchau para meus amigos aí que entraram. Então, eu queria mandar aí rapidamente para Luiz Felipe, para Graziele, para o Océlio, para Alain Miranda, para o Max Badauê, o produtor cultural que nós temos aqui, e para Priscila e para vários outros aí. Tá bom? Um abração aí para todos aí, obrigado pelo convite, que esse projeto seja abençoado em todos os bairros de Macaé. Tá, muito bem. Zé Carlos Marins está falando aqui também sobre a questão da água. Zé Carlos, nós vamos fazer o seu bairro em destaque também no Parque Aeroporto e você vai estar convidado em participar conosco, tá bom? Eu quero agradecer com muito carinho, muita dedicação aí, o trabalho do André Carvalho, do Jorge Bastos, da Simone Almeida. Vocês foram excelentes, né? Trouxeram a essência do bairro, mostraram o problema. Não mandou intermediário, vocês falaram pelo bairro de vocês. E isso é muito bacana, e essa nossa sequência de live, ela tem esse objetivo, explicando para todos que chegaram aí do meio para o final, que nós vamos fazer uma sequência de trabalho em live, o seu bairro em destaque. Então, nós vamos escolher os próximos bairros e vamos convidar algumas lideranças para estar conosco nesse bate-papo, né? E vamos destacar as questões mais importantes do bairro, as questões boas e as reivindicações também, porque nós estamos num período político, então precisa apresentar as reivindicações e fazer um diagnóstico do bairro. Quero agradecer também a toda a assistência, muitas pessoas estiveram acompanhando, mandando seu ok, mandando seu abraço e elogiando. A maioria das pessoas elogiando a iniciativa de fazer esse trabalho de bairro em bairro. Eu agradeço a colaboração de todos e nós estaremos nas próximas segundas-feiras nos encontrando nesse mesmo horário para falar de seu bairro em destaque. Conto com a presença de todos.